Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a importância do autoconhecimento. Eu sei que tem muitos vídeos falando sobre isso, mas esse realmente é um assunto que não tem como que se esgotar isso daí e a importância dele. E realmente eu quero que a gente pense a respeito disso, né? Sobre a importância do autoconhecimento. Mas eu quero também deixar aqui bem claro que isso não é tão fácil quanto que as pessoas pensam. Como eu disse, tem muitos vídeos, muitos terapeutas, psicólogos falando sobre isso, e é muito bom. Tem muitos vídeos bons falando sobre autoconhecimento. Mas isso não é tão fácil assim. Nós temos mecanismos de defesa o tempo todo e a gente aciona eles são inconscientes, porque entrar em contato comigo mesmo, né? Isso é uma coisa que nem sempre é tão confortável. Então, assim, nós vamos fazer uma fuga, nós vamos fugir desse contato, sim, nós vamos. Então, por que nós estamos sempre olhando o outro? Por que nós estamos sempre olhando o defeito do outro? Por que isso é tão fácil? Por que eu consigo enxergar os defeitos dos outros assim, né? Muito simples, né? Porque o autoconhecimento, gente, não pode ser uma coisa em que eu vou olhar e ver só os meus pontos positivos. É isso aí, eu preciso realmente desse mergulho e me conhecer de fato, de verdade, né? Então isso traz alguns medos do que eu vou realmente encontrar, né? Ali, olhando no espelho, de pertinho, o que eu vou ver bem de pertinho? Então isso traz, e como eu disse, esses nossos mecanismos de defesa, eles vão nos afastar disso, né? Porque vai trazer alguns incômodos, né? Como que eu vou aceitar algumas coisas em mim? Então, quando a gente faz o trabalho, a gente passa pela escola, estuda e tudo mais, e a gente vai tendo que aprender a fazer a autoanálise aí. Então, é um processo bem doloroso, mas muito gratificante. E assim, uma das coisas que eu tive que entrar em contato comigo, a primeira coisa, né foi então assim, né? Tive que fazer minha autoanálise, são várias coisas aqui esquisitinhas, né? Mas a primeira coisa foi orgulho. Orgulho não no sentido né, de me sentir melhor, mas no que eu me deparei foi, né, aquela coisa de não aceitar críticas, não aceitar se chamar atenção, corrigido, alguma coisa. Então, estava sempre certa. No início do casamento, eu brigava e era meu esposo que pedia desculpa. Então, eu levei muito tempo para poder pedir desculpa, né? Mesmo se eu tivesse, mesmo que se eu comecei a briga, mesmo que eu tivesse errado, fiz alguma coisa, eu ficava lá. Então, como ele via pedir desculpa, então é mais, né? Mais aquilo crescer. Não estou certa realmente. Então, mas quando eu entrei em contato com esse meu lado, então foi um susto muito grande, porque não cabia, né, essa realidade não cabia com a minha vida, né? Porque a gente também começa a fazer alguns links, então, uma pessoa, não, uma pessoa simples, família simples, coisa e tal, bem, tudo humilde, não pode ser, né? Uma pessoa muito reservada, não, então aonde vai ter, né? Religiosa, então aonde vai ter orgulho? Como que vai ter isso, né? Esse sentimento ruim ali. Então, assim, foi um choque, foi, né? Essa é uma das coisinhas, tá, gente? Tem mais coisinhas aqui. Não foi fácil, com qualidades também. Então, uma dificuldade também que eu tinha de receber elogios ou também receber presentes. Aquilo era muito desconfortável mesmo, né? Até ter que trabalhar também essa área, né? Reconhecer. Então, não era uma coisa, né, de vaidade, mas assim, se a pessoa fez
um elogio, eu dei um presente, né? Ser grato, obrigado, reconhecer e começar a reconhecer também essas partes. Então, eu estou dando assim o meu exemplo para que vocês entendam que essa coisa do autoconhecimento, isso não é, né, tão simples assim. É desafiador, mas também é transformador. E eu só tenho condição de transformar alguma coisa, de mudar alguma coisa em mim, se eu entro em contato com quem realmente eu sou, com aquilo que está dentro de mim. Porque senão não tem como. Eu preciso primeiro entrar em contato, eu preciso primeiro reconhecer, eu preciso aceitar, não tem isso. Não tem que se debater, ah, não vou aceitar, não vou aceitar. Não, aceito, tá lá, aquilo faz parte de mim, como muitas coisas. Ah, tá aqui, eu aprendi a lidar, aprendi a elaborar, mas se eu bobear, a flora vem à tona aí, porque sou eu, né? Aquilo está em mim, mas eu preciso, para o vir a ser, para aquilo que eu almejo ser, desejo ser, né, da minha vida. Então, primeiro ponto, eu preciso ter isso, né? Que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa agradável, eu quero ser uma pessoa que sabe se colocar, que tem amigos. Eu quero o que eu quero, é esse ponto onde eu quero chegar na minha vida. Mudar, ter equilíbrio, ter saúde emocional, né? Ter uma qualidade de vida emocional. Então, eu preciso primeiro ter isso aí. E depois entrar em contato com isso, me conhecer. Porque como que eu vou mudar alguma coisa que eu desconheço? Então eu preciso fazer esse olhar para dentro de mim. Preciso olhar verdadeiramente e me conhecer. Por incrível que pareça, comece a perceber o que tanto te incomoda no outro, nas outras pessoas, né? Daí você vai tirar realmente um ponto muito importante. Porque se me irrita muito, me irrita alguma coisa no outro a ponto de me desequilibrar, então aquilo não está no outro, está em mim. Então isso também é muito importante de se guardar, que é a projeção. Se me irrita muito no outro, eu não consigo ficar perto, se pudesse, esse tipo de pessoa exterminava da terra, eu não ficava junto, tá ali. Então isso é muito mais meu do que do outro. Me incomoda muito, é meu. Então isso é muito importante. E daí você vai tirando também outra coisa que é muito, 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 muito importante. Comece a perceber essa fala de amigos, de família, porque tem coisas em nós que nós não percebemos. E é natural, nós não vamos perceber, mas o outro vai perceber. Então começa a dar um pouco de credibilidade. Começa a perceber, poxa, se mais de uma, se mais de duas, se mais de 3 pessoas falam alguma coisa, sabe, começa a perceber. Então, qual é o nosso movimento? O que a gente faz? Alguém começa a falar, nossa, mas você reclama muito. Eu? Nossa, você que não tem paciência, coisa e tal. Então começa a perceber. Se tem esse discurso, poxa, mais de 3, mais de 4 pessoas falaram a respeito disso, eu vou começar a rever esse conceito meu. Ao invés de eu ficar com raiva do outro, isso também, gente, isso também é normal. Como eu disse lá no começo, se nós vamos entrar em contato com algumas coisas que a gente não quer, que é desagradável, mas que assim, é importante para que a mudança aconteça, para que você consiga ter uma qualidade de vida em autoconhecimento. Isso é muito importante. Você fazer esse mergulho para dentro de você. Então, assim, é desconfortável? É, mas é necessário. Então, comece a perceber isso. Poxa, mais de uma pessoa fala a respeito disso. Eu preciso rever esse conceito. Se uma pessoa ou outra fala, a gente não vai agradar todo mundo. Mas se tem esse discurso constante, então eu preciso começar a rever esses meus passos aí. E as perguntas, os diálogos internos, né? Que a gente precisa fazer, né, ao meu respeito, né? Como que eu lido. Começa a rever situações mesmo do passado, como que você lidou com uma coisa
e aquela coisa, depois lá na frente você viu que não era bem daquela maneira. Então, poxa, se lá no passado teve uma situação e depois eu vi que aquilo, né, não era daquela forma, né, não foi bem aquilo que aconteceu, então eu preciso rever os meus passos daqui para frente. Eu preciso rever como que eu vou tomar né, uma atitude quando coisa semelhante aparecer. Porque, infelizmente, tem pessoas que vai tomar uma atitude, que vai brigar, que vai... Sabe aquela coisa assim, a pessoa vai lá, começa a brigar, né, com alguém, teve uma situação, ela começa a brigar e ela não pergunta o que houve, ela não ouve as duas partes, ela não tem, né, dimensão realmente do que estava acontecendo, ela só entra, estava sangue quente, e depois a pessoa não tem nem assim a hombridade de chegar e falar, poxa, eu tomei uma atitude errada. Ela fica simplesmente caladinha ali e deixa passar. Uma coisa legal é isso daí, a gente rever como que algumas situações eu agi e aquilo não foi daquela maneira, para que depois lá na frente outras situações eu venha rever os meus passos e agir de maneira diferente e não repetir. Porque aí sim eu vou tendo conhecimento, olhando para essas coisas, nossa, né, aquela atitude, aquela ação, o que eu pensei, o que eu fiz, depois estava errado. Então isso vai me dar uma condição de conhecimento, sim. Tá? Isso é muito importante. E daí eu vou decidir, cada um vai decidir, né, se quer mudar e agir diferente. Então eu preciso conhecer os meus lados negativos e os meus lados positivos. E a gente vai entendendo também que eu vou entrando em equilíbrio com isso. Não é que as pessoas pensam assim, tá? O que eu faço, eu vou exterminar, eu vou acabar com os meus lados negativos? Não, eles vão ficar lá, mas à medida em que eu reforço os meus lados, né? Os meus lados positivos, aquilo dali vai perdendo um pouco a força, aquilo vai perdendo a força. É a analogia, né, dos cães ferozes. Todo mundo tem 2 cães ferozes dentro de si. Então ganha aquele que você alimentar mais. Então se você alimentar as coisas ruins dentro de você, é isso que vai acontecer. Mas se eu alimentar os meus lados positivos, é isso que vai se fortalecer. Mas isso só vai ser possível se eu tiver essa coragem de realmente ter esse autoconhecimento, se eu me conhecer. Para eu me conhecer, eu preciso me aceitar. Aceitar, tá, eu vou aceitar que eu sou uma pessoa que tem inveja, eu vou aceitar que eu gosto, né, gosto de uma fofoca, né, que eu sou uma pessoa impaciente, que eu sou uma pessoa mandona, orgulhosa. Tudo isso eu só posso mudar, transformar, se eu tiver conhecimento. Como eu disse lá no começo, é conhecimento em todas as partes. E também conhecer as minhas partes positivas. Olhar para isso também e ver, poxa, né, tem isso aqui. E não é, gente, para aquilo assim, eu sou uma pessoa impaciente, que brigo, não escuto e já vou brigando. Ah, mas eu também, quando tem que ajudar, sou pau para toda obra. Não tem mais isso. Eu sou assim e mais isso. Porque isso traz desequilíbrio. O que a gente busca é equilíbrio. É muito triste ver pessoas ressaltando alguns lados negativos da sua personalidade porque faz alguma coisa boa, sabe? Então, assim, você vai afastar pessoas de você. E você vai se privar também de bons relacionamentos e de alguns estresses desnecessários, sabe? Você vai estar se prejudicando se ficar, né, nesse lugar. É muito triste quando as pessoas, não, porque eu sou assim mesmo e tô aí e vai ter uma hora que você vai realmente ficar sozinho aí, porque as pessoas não vão ter paciência mesmo e é muito ruim. Então, assim, vamos pensar a respeito disso daí, sabe? Não tem mais, eu sou assim, mais aquilo. Não tem mais, né? E eu posso, se isso aqui me faz mal,
me desequilibra e se eu posso ressaltar os outros lados, é isso que eu vou fazer, sabe? Para ter uma qualidade de vida. A proposta é essa, ter qualidade de vida. Então, quanto menos estresse, menos cortisol, menos ansiedade, isso tudo vai trazendo saúde para você. Que você esteja disposto a fazer esse mergulho para dentro, esse autoconhecimento. Como eu disse, é desafiador, mas é transformador, é libertador, é muito bom. Tá bom? Uma boa mudança para você. E quem tiver pergunta, deixa nos comentários, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa lá, curte, comenta, tá bom, gente? Compartilha e um grande abraço para você.